Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez com animes que fizeram um negócio muito raro, conseguiram temporadas depois da primeira, que foram muito melhores que a primeira. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 800 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais aí no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, gente, vamos lá. Não vale algumas coisas nessa lista, como por exemplo, animes infinitos. Teve alguns aí que, temporadas mais à frente foram melhores que o comecinho do anime e tal, não tô considerando, porque são tantas, mas tantas. E a produção durou tantos anos que até o nível da produção evoluiu, tecnologias e tal lá, e o negócio foi se aprimorando. Então, vamos lá. Primeiro caso, o Oregairo. A primeira temporada parece que foi feita no lixão. Porque, Deus do céu, o design é tudo feio, torto pra caramba. E olha como era na Light Novel. Não era a coisa mais linda do mundo, mas pelo amor de Deus, não é feio também não. E o anime, pelo amor de Deus. Mas o anime fez sucesso, mostrando que não necessariamente, no caso, designs feios vão espantar as pessoas de gostarem do anime, o que é muito bom. A primeira temporada conta a história de um cara que tem dificuldade de socializar com os outros, é isoladão e tal, defende até uma mentalidade de que isso é positivo, de que ele gosta de tentar fazer tudo sozinho, não depender dos outros, etc. 4 lá. E, bom, na primeira temporada ele entra num clube lá, junto a uma garota bem pouco simpática e uma outra muito simpática, e aí eles começam a resolver os problemas das pessoas dentro do colégio. E o protagonista tem uma mentalidade de sacrificar pelos outros. Ele tem essa obsessão, tanto que começaram a chamar ele de Batman dos animes. De qualquer forma, veio aí depois da segunda temporada, onde mudou tudo. Mudou o diretor, mudou o design de personagens. Tem vários comparativos que fizeram na internet na época, ficou absurdo de diferente. Mas não foi só isso que mudou. A direção melhorou horrores. O diretor da segunda temporada é anos-luz da primeira. Ele elevava todas as cenas, tinha várias cenas muito emocionantes. No caso, a animação também, que era bem mequetrefe na primeira temporada. Pô, mas é Animals of Life, tá com um draminha aqui ali, um romancezinho. Nem importa tanto esse negócio de animação. Não. Mas faz diferença. E você valoriza. Olha, teve um desenvolvimento do personagem muito bacana também. O romance tava ficando cada vez mais tenso ali, o negócio, você queria, pelo amor de Deus, resolve esse treco. Outro ponto interessante também é que teve várias situações que você tinha que ficar interpretando, quebrando a cabeça pra tentar entender. Porque eles, no caso, ruxavam tanto material original que cortavam alguns pontos que deixaria mais entendível algumas partes. E aí virava um bando de interpretação subjetiva pra você entender alguns diálogos e tal, ficar encaixando. Isso ficou interessante, no caso, virou uma diversão. A declaração dessa obra, porque tem, na terceira temporada, se fecha o romance, só fecharam o negócio todo, mas a grande declaração da obra, o fechamento do romance, é, meu Deus do céu, os dois se declarando de forma subjetiva. Eu fiz um vídeo separado no canal, comentando sobre isso, essa declaração doida aí deles. Mas o ponto é que a terceira temporada eles resolveram adaptar mais devagarinho e não ficou tão boa. Oregairo é uma obra que funciona melhor rushando. E aí as partes menos relevantes corta. Porque na terceira temporada deixaram, adaptaram de forma mais fiel. E aí virou um tédio. Outro caso aí, esse em menor grau. Noragami é mais um exemplo aí. Basicamente conta a história de um deus que é pouco conhecido, já tentando se destacar e vai tentando ajudar as pessoas a resolver esses problemas, luta contra espíritos, seres sobrenaturais, etc. E aí se une a uma garota humana lá e os dois começam, no caso, a lidar com várias situações sobrenaturais. O protagonista é super carismático, o principal é muito legal também. Só que a primeira temporada, metade dela quase é filler. Porque eles não tinham um ponto legal pra terminar climático com base no material original, então eles meio que inventaram um final. Então a primeira temporada, o legal é que a parte que ela adapta do material original ficou bem feita, uma boa adaptação, mas ao mesmo tempo o plot mesmo, o desenvolvimento da trama é meio baixo devido a ter muito filler. Enquanto isso, a segunda temporada é puro plot. Na verdade é tanto plot, mas tanto plot, que eles cortaram muitas partes ali do mangá para dar uma rushada, pra poder trabalhar tudo que queriam ali. Então, super interessante, você fica desesperado por mais no final da segunda temporada. Na primeira, não. Eu acho a primeira, enquanto divertida, muito inferior à segunda. Mas a produção, a animação e tal, não, foi o mesmo nível da primeira temporada. Isso aí, no caso, até que era mesmo staff, tudo igual, então você não mudou nada. Hero Academia, outro exemplo aí. A primeira temporada tem até animação fluida, mas, em geral, não é nada muito impressionante, é sequências. Então, ficou aquela impressão de, bem animadinho pelo bônus e tal, mas é isso. A segunda temporada, caramba, veio chutando o balde. O primeiro arco, que é o arco de treinamento, eu acho que é o mais bem animado que teve no anime até hoje. Eles esbanjam a animação fluida sem parar. E o clímax desse arco, meu Deus, é uma das coisas mais legais e empolgantes que tem em Hero Academia, pra mim, pelo menos até hoje. E aí veio a terceira. A história ainda é legal, principalmente a primeira metade. Mas a produção já não parece mais esbanjando horrores em tudo que é cena como era a segunda. Então, mais um exemplo aí. Pra quem não conhece a história, eu acho que todo mundo já ouviu falar.
É basicamente um anime que trata de um garoto sem poderes, ganhando poderes de um dos heróis lendários aí da história, e aí entrando numa academia de heróis. A gente vai acompanhando a jornada dele a partir daí. Outro caso aí de mudança de design, no caso Date A Live. Esse aqui foi interessante porque não foi na segunda temporada que melhorou, nem na terceira, foi na quarta. Porque ninguém mais acreditava nessa bodega, porque a terceira temporada foi um desastre. E aí melhorou tudo, tudo! Date A Live conta a história do protagonista tentando conquistar várias garotas espíritos para que elas não destruam a Terra. Vou resumir dessa forma, que é mais fácil e mais simples. O ponto é que o design de todas as garotas aí, que ele vai conquistando espíritos, olha como era. E olha como ficou na quarta. É absurda a diferença, o nível de detalhes elevou horrores, a animação ficou melhor, tudo ficou melhor, a direção melhorou também. Mas a direção nem era o pior ponto, não. A direção não teve aquela melhora absurda. Mas a parte visual, nossa senhora, que mudança pro bem. Teve um ponto negativo, porque o design era tão caprichado, mas tão caprichado, tão detalhado, que pra não ficar destoando, porque nas várias cenas de ação, eles usavam computação gráfica. Kimetsu, a história do protagonista que vira um caçador de demônios, para tentar transformar a irmã dele, que virou um demônio, de volta em uma humana. E, bom, esse aqui é mega popular, mega conhecido, e alguns podem estar achando que eu sou maluco de estar falando que Kimetsu teve esse negócio de melhoria, de a caminho está tudo igual. Sim. Depois da primeira temporada, principalmente do episódio 19, onde tem uma cena lá que ficou emblemática do protagonista e da irmã dele numa luta, ninguém acreditava mais que eles conseguiram superar aquela cena. E, bom, eles superaram! A segunda temporada é infinitamente superior à primeira. Porque a primeira começa, no caso, legalzinho até e tal, mas só, no caso, pega fogo bem mais pra frente. Enquanto a segunda, depois de uns 3 episódios, já começa a pegar fogo e não para mais. É um episódio insano em cima do outro, tudo tenso pra caramba. Tem, inclusive, o melhor Hashira que já foi apresentado na série até agora, pra mim, pelo menos. É o mais carismático e, ao mesmo tempo, ele não é poderoso bastante pra deixar os combates fáceis demais e nem fraco bastante pra, no caso, ficar apanhando e, no caso, parecer que ele é fraco. Teve a terceira temporada depois, que foi legalzinha, mas, de novo, a segunda muito superior. Kaguya-sama é outro caso aí que manteve a mesma staff, mas o destaque não foi nem na segunda temporada, foi na terceira. A história acompanha o presidente e a vice-presidente do Conselho Estudantil, que se adoram, se amam, mas são orgulhosos demais para se declarar um pro outro. E aí ficam tentando obrigar o outro a se declarar com vários esquemas que eles vão fazendo. É muito engraçado, divertido, os personagens são ótimos, mas é aquilo, a progressão é meio baixa. Primeira e segunda temporada não te empolga muito nesse quesito. E aí vem a terceira e entrega um clímax final muito bacana, que finalmente tem aquela progressão que você espera um século pra ver. É uma temporada que fica muito mais marcado em você em comparação às outras. Inclusive, tem uma nota bem superior às outras no Anime List também, se vocês forem ver. Esse aqui é um caso meio polêmico. Yokoso, ou Classroom of the Elite. Esse aqui, a primeira temporada eu acho um tanto quanto enfadonha na primeira metade. É interessante em alguns pontos, porque é história mesmo. No caso, tem aquele ponto interessante da luta entre as classes, já que o protagonista entra num colégio e tem um sistema todo especial, onde as turmas são ranqueadas, todo mundo tem pontos e usa pontos para várias coisas no colégio. E então o protagonista da história é aquele cara que não dá nada e tal, parece um Zé Ninguém, mas na verdade o cara é bom pra caramba e fica escondendo as habilidades dele. E ele é um baita de um manipulador, ficou muito famoso por isso. E a grande surpresa da primeira temporada é o final, que mais se destaca nela. O arco final, na verdade, da primeira temporada é o arco mais interessante. A primeira metade é até meio enfadonha, tem uma coisinha aqui, outra ali. Eu fiz até um review separado, depois comparando ao original e tal. O diretor e o roteirista tentaram, no caso, alterar a ordem de algumas coisas, fizeram umas modificações para deixar mais interessante. Mas eu li o original também, e o começo da novel é mais fraco, não tem muito jeito não. Só que aí veio a segunda temporada, que começou com uma produção mais ou menos. Tinha um hype enorme e tal, e começou com uma produção bem mais ou menos aqui e ali. E foi melhorando, foi até engraçado isso. A produção foi melhorando cada vez melhor até o final. Se você descontar essa parte visual, que tava meio tortinha e tal, tinha os probleminhas no começo, a história da segunda temporada é muito mais interessante. Os arcos adaptados são muito mais interessantes. Todo arco tem uma cena de impacto. E aí veio o arco final da temporada, que foi o melhor de todos. Principalmente porque a finalização dele tem um combate lá que muitos... O cara tava num hype louco, igual eu, tava muito ansioso pra ver como ia adaptar. E a adaptação foi belíssima, sensacional. E não só isso. Teve uma progressão de romance também, no final, no último episódio dessa temporada. E, inclusive, pra minha surpresa, no Anime List, se você olhar a nota da primeira temporada e da segunda, você vai ver que basicamente bateu realmente com o gosto da maioria. E, bom, um outro caso, o Haikyuu. Até seria um caso curioso, onde a cada temporada vai melhorando mais, só que isso para na terceira. A terceira foi o grande ápice, foi sensacional. É um jogo só, 10 episódios, e que jogo! É um negócio fantástico. Você fica, no caso, travado na cadeira, lá, desesperado, tenso pra burro. E o final é sensacional, é muito empolgante. Quando acabou,
eu fiquei assim de cara, eu dei um 10, geralmente eu sou fresco pra dar 10 e tal, eu quero dar 9, 9.5, eu acho um defeitinho aqui e ali. Quando acabou a terceira temporada de Haikyuu, eu dei 10. As outras temporadas não dei 10, eu dei 9. E aí, quando acabou, eu olhei assim, não tem como superar isso. É raro falar isso, porque eu sempre acho que dá. Mas quando acabou aquela, não tem. E aí alguns falaram, não, Marco, tem, a quarta temporada vai ser melhor ainda e tal, e eu não botei fé. E aí eu fui ler até o material original depois, porque demorou a quarta temporada. E aí eu lendo mesmo, confirmei, ó, não tem nada aqui, nenhum jogo que supere, no caso, o jogo da terceira temporada. E foi o que aconteceu, a quarta temporada chegou aí, não foi ruim a adaptação, infelizmente mudou o diretor. Mesmo que o diretor anterior dificilmente ia conseguir superar, tipo, os jogos ali não tinham nível pra superar. E os jogos que vão vir depois, ainda que vão ser adaptados nos filmes aí que anunciaram de Haikyuu também. A história de Haikyuu é basicamente um time fracassado de vôlei aí dando a volta por cima, depois da entrada de 2 novos integrantes, que são os protagonistas da história. E agora uns casos extras aí. Já que não é exatamente a segunda temporada, é a parte 2. Tem muitos animes que estão com essa metodologia agora de... Tem a parte 1, aí dá 6 meses e vem a parte 2, mas já estava planejado desde o início. Não é uma segunda temporada que vem muito tempo depois. Um deles é Vanitas. Vanitas conta a história de um vampiro que se alia a um humano e os dois tentam resolver vários mistérios envolvendo criaturas sobrenaturais, incluindo vampiros. A primeira temporada apresentou os personagens, teve um caso divertidinho aqui e ali, mas não foi nada muito chamativo. Já a segunda temporada entra chutando balde. É um arco muito bom, cheio de plot twists, reviravoltas, romance. O caso do protagonista aí com a Diane da história, que é uma vampira. O protagonista é humano, no caso Vanitas é humano. Os mistérios sobre o Vanitas, que é o humano da história, finalmente são revelados. Ele tem muitas coisas anormais ali com ele. Então a segunda metade é anos-luz superior, não tem nem comparação. Mas de qualquer forma, um outro caso que é muito parecido com isso é o 86. Ele conta a história de várias pessoas segregadas e obrigadas a lutar em uma guerra pelo país que basicamente escravizou eles. E, bom, vai contando a história deles aí com uma comandante que tá revoltada com a situação deles e faz parte dessa nação, inclusive, que escravizou eles, e vai seguindo a história a partir daí. E, bom, a direção é muito boa, a trilha sonora, tudo em geral é muito bom. Mas a primeira metade da história não é tão impactante quanto a segunda, principalmente por causa do final. Os 2 episódios finais da segunda metade desse anime, que demorou, foi adiado até, inclusive, mas é tão absurda a diferença da parte 1 e parte 2, no caso, o encerramento, o peso que tem, que não tinha como não citar aqui. E, bom, agora algumas curiosidades, animes que têm o potencial para fazer essa melhora aí numa temporada posterior em comparação à primeira. Um deles é dessa própria temporada que eu tô fazendo esse vídeo, Shield Hero. No caso, mudou o diretor aí. Na primeira temporada teve um, na segunda temporada teve outro, na terceira temporada teve outro. O estúdio se mantém o mesmo. Parece aí pelos trailers, e no caso algumas informações da produção, que essa temporada vai ser superior plot também, em comparação à segunda temporada, que decepcionou, muita gente decaiu pra caramba. Mas vai conseguir ser superior à primeira, que é a mais famosa, que o pessoal mais gosta? Aí fica a questão. Outro aí, que é também dessa temporada, que tem potencial pra entrar numa lista dessa, é Spy Family. A primeira temporada foi legal, mas ficou devendo aí num clímax final mais marcante, um encerramento de temporada mais significativo. Essa temporada pode quebrar exatamente esse problema, porque eles vão adaptar um arco aí que é um dos mais famosos da história, o arco do navio, e ele tem um encerramento muito legal, um negócio climático, muita ação, tem tudo aí pra ser muito melhor. E bom, quem quer mais animes desse tipo, eu fiz uma lista pros membros, aonde a lista ficou levemente diferente dessa, tem uns 4 animes diferentes que eu coloquei lá, e aí nessa lista eu tirei pra ficar um pouco diferente, ter variação, não ficar as mesmas listas das duas. E até porque eu pensei em uns outros casos depois de criar essa lista dos membros. E bom, gente, é isso, comenta aí vocês também outros casos que vocês conseguem pensar aonde você achou a segunda, terceira, quarta temporada muito superior à primeira. E é isso, gente. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscreva no canal, que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.